Olá! 2 vezes por ano, o Fundo Monetário Internacional divulga a sua interpretação do panorama econômico internacional por meio do World Economic Outlook, ou WEO, em abril e em outubro. Nessa publicação, ele divulga as projeções de crescimento do PIB para diversos países, grupos de países e o mundo inteiro, e também as suas projeções de inflação para esse mesmo grupo de países, grupo e o mundo inteiro. Além dessas projeções, ele faz uma leitura das tendências, dos riscos e propostas de política. Ele faz 2 pequenas atualizações que eu vou fazer referência em janeiro e em julho, ok? Recentemente, ele colocou no ar a publicação de abril. É importante dar uma olhada nesses cenários porque ele meio que desenha um mapa no qual a economia brasileira terá que navegar ao longo desse ano e do próximo. Houve uma mudança significativa no documento de abril vis-à-vis o que se esperava dele. Depois da pandemia de 2022, o mundo enfrentou 2 grandes choques: a invasão da Ucrânia pela Rússia e o tarifaço de Trump em abril do ano passado. São 2 choques de oferta que, de imediato, tendem a elevar os preços e desaquecer o ritmo de atividade econômica. Mesmo com um nível grande de incerteza, vai e volta de políticas e abre portos, fecha portos, abre rotas, fecha rotas, a economia mundial estava conseguindo crescer, se adaptou e o nível de inflação estava baixando. Os bancos centrais já estavam reduzindo as taxas de juros e a expectativa do fundo era publicar um número maior para o crescimento mundial em 2026. Aí houve a emergência do conflito no Oriente Médio, que está trazendo imensas dúvidas sobre o que vai acontecer, sobre a profundidade, sobre o quão abrangente vai ser esse conflito, e aí misturou todas as projeções. As expectativas dos agentes são tão diversas e o nível de incerteza é tão grande que, ao invés de publicar um cenário, o fundo está publicando 3 cenários de projeção de PIB e de inflação. Ele tem um cenário mais recorrente, né, mais de referência, que seria as variáveis voltarem mais ou menos ao preço que estavam antes da eclosão desse conflito até o final do ano, e aí o crescimento mundial, que seria 3,1, que estava estimado em 3,3, ficaria 3,1, a inflação, que estava em 4 alguma coisa, pode ir, no pior cenário, para 6. Então, o que se tem é que, assim, mesmo não sabendo exatamente o que vai acontecer, a expectativa é que no curto prazo haja uma elevação dos preços e uma redução do nível de atividade. No médio prazo, se o conflito se estender, aí essas variáveis podem se agravar, o crescimento desacelera mais ainda e o nível de preço sobe mais ainda. São 3 os canais pelos quais se dá o impacto desse choque. O primeiro canal é o direto sobre o preço das commodities. Como o preço das commodities vai afetar a produção em cada um dos países. O segundo canal, que é o que a gente chama de efeito de segunda ordem, é como que os preços dos produtos que forem impactados pelo aumento do preço das commodities, os salários e as expectativas de inflação são afetados. E o terceiro canal é o canal do mercado financeiro. Como é que os agentes do mercado financeiro veem a fragilização das economias, a variação do preço dos ativos e com isso ajustam as suas expectativas de prêmio de risco e expectativas de inflação. Esses 3 canais, eles não são iguais para cada um dos países, porque eles têm que respeitar a situação de cada país. No passado, quando se tinha um conflito, um impacto numa commodity grande, nós já vivemos o choque do petróleo de 73 e 79, normalmente o impacto maior se dava nas economias emergentes, que eram dependentes desses produtos, e eles precisavam muito do acesso ao mercado internacional. Então, a mudança das condições financeiras no mercado internacional afetava muito o que acontecia com esses países. Agora, a situação ficou mais complexa para as economias avançadas, porque elas são muito dependentes dessas commodities, e algumas economias emergentes, como a brasileira, já não são mais tão afetadas quanto eram no passado. Então, o impacto desse choque do conflito vai depender da sua profundidade e da sua
expansão e quanto tempo ele dura, né? Ou quantos países ele abarca, o tempo que ele dura e o impacto que ele vai ter, inclusive, nas plantas produtoras de petróleo. Porque além da interrupção do comércio, você tem é afetado com a guerra o que está acontecendo com as próprias fábricas, com os dutos e com a capacidade de produção. Feito isso, dados os 3 impactos e que são diferentes para todo mundo, as reações que as economias vão adotar podem ser diferentes. De maneira geral, a recomendação do fundo é a seguinte: sendo um choque de curto prazo, você não reage. É importante que as economias sintam o que está acontecendo com os preços relativos, né? Se for muito curto prazo, o governo até pode adotar medidas para suavizar a dor, mas se tiver uma perspectiva de que o choque é mais duradouro do que transitório, é importante que as economias já acomodem essa mudança de preço nas suas planilhas. Em termos de política monetária, é meio semelhante. Sendo um choque transitório, o Banco Central não precisa atuar, porque vai haver uma mudança de preços relativos, a inflação sobe, é pontual, é capaz de voltar, os bancos centrais não precisam atuar. Em sendo um choque mais permanente, né, você vai ter efeitos de segunda ordem, e aí os bancos centrais são instados a atuar. Esse nível de incerteza que está afetando todo mundo, está afetando o fundo, está afetando as decisões no Brasil também. Daí o nosso cuidado com todas as políticas que o governo brasileiro está anunciando e estamos cuidando, olhando com muita atenção o que o Banco Central do Brasil está fazendo também. Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal e divulgue as nossas publicações. Obrigada!